A paz do Senhor, irmãos. João capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Hoje, na breve palavra de hoje, nós vamos falar sobre o tema como ter intimidade com Deus. Nós vamos fazer colocações significativas para nos levar ao entendimento de como nós podemos ter intimidade com Deus. Nós sabemos que quando nós usamos a palavra intimidade, é algo além do comum, é algo um pouco mais profundo, né? Estudiosos da Bíblia, não digo eu, né? Alguns estudiosos da Bíblia, né, defendem a tese de que Jesus, em sua trajetória, né, de 70 ele tinha 12, de 12 ele tinha 5 e de 70 ele tinha 12, de 12 ele tinha 3 e de 13 ele tinha 1, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Então eu não vou colocar isso como uma verdade bíblica, mas vamos colocar como tese, porque é algo que vale a pena refletir, até porque Jesus, ele algumas vezes subiu ao monte e ele selecionava quem iria subir ao monte, o monte com ele ou não. Alguns milagres que Jesus operou, efetuou, né, existia um número específico, pessoas específicas que estavam presentes, né, e que tiveram parte neste milagre. Seguimos. Como ter intimidade com Deus? Vamos lá. Primeiro, entendendo que temos que nascer de novo. Ou seja, nascer da água e do Espírito. Aqui no texto onde nós lemos, Jesus ele está com Nicodemos, né? Que o texto vai relatar que ele era mestre em Israel, né? Tanto que Nicodemos vai pensar, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, nascer sendo já eu velho, né? E aí Jesus ali explica, né, que é nascer da água e do Espírito. Então, o que precisamos entender é que para termos intimidade com Deus, temos que nascer de novo. O primeiro nascimento no campo simbólico é quando há a conversão. Nós nos entregamos a Jesus e decidimos mudar o nosso caráter, a nossa atitude e tudo que somos. Nós procuramos, como eu posso dizer, alinhar com a palavra de Deus, né? Então nós estamos nascendo de novo. E tem o nascimento novo que é simbólico, né? O batismo de João, que é se batizar nas águas, simbolismo do novo nascimento. E é exatamente isso que o capítulo 3 de João vai ser destrinchado, né, por intermédio de Jesus, enquanto ele falava com Nicodemos. Então vamos lá. Se agarrando a essa expressão, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa? Escute. É impossível ter intimidade com Deus sem vivenciar o milagre da transformação. Eu vou repetir para você anotar isso aí. É impossível ter intimidade com Deus sem vivenciar o milagre da transformação. Como ter intimidade com Deus? Segunda colocação. Tendo uma vida de santidade. Como ter intimidade com Deus? Tendo uma vida de santidade. Explica melhor, irmão Cleiton. É entender que não se trata de um momento de santidade, e sim de uma vida de santidade. Perceba que não se trata de um momento com Deus, mas se trata de ter uma vida com Deus. Não se trata de 2 ou 3 horas de culto,
mas se trata de estar com Deus no culto e estar com Deus fora do culto. Estar com Deus em casa e estar com Deus fora de casa. Porque Ele sempre está conosco. Ouvi algum homem de Deus dizer em alguma ocasião em suas ministrações que a grande questão é: Ele sempre é conosco, mas e nós? Somos com Ele? Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, segunda colocação, como ter intimidade com Deus? Tendo uma vida de santidade, tendo clareza e enraizando no coração que não se trata de um momento com Deus, e sim uma vida com Deus. Não se trata de um momento de santidade, mas de uma vida de santidade. Terceira colocação, como ter uma intimidade com Deus? Terceira colocação, tem que renunciar e assumir responsabilidade. Eu vou repetir, renunciando e assumindo responsabilidade. Como ter uma vida de intimidade com Deus? Como ter intimidade com Deus? Terceira colocação, renunciando e tendo uma vida e assumindo, responsabilidade. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Com base nisso, nós abrimos duas linhas de pensamento. Na primeira linha de pensamento, nós nos agarramos à expressão renúncia. Gálatas capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, renúncia. Segunda linha de pensamento está interligado à responsabilidade. Ou seja, qual é a colocação da segunda linha de pensamento? Não tenha medo de levar a sua cruz. Eu vou repetir, não tenha medo de levar a tua cruz. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem pessoas que têm medo, têm receio de pegar e levar a sua cruz. Entram dentro de uma caverna, cruzam os braços, batem o pé e dizem e se posicionam da seguinte forma: não prego, não canto, não toco instrumento, não dirijo culto e não lidero, porque estão com medo do peso da cruz, estão com medo do peso da responsabilidade. Calamachúria. Mas eu quero liberar a palavra sobre a tua vida. E que palavra é essa? Não tenha medo das responsabilidades. Não tenha medo de levar a tua cruz. Por quê? Porque Jesus, Ele vai te honrar. Como ter intimidade com Deus? Quarta colocação. É necessário ter uma aliança com Deus. Ou seja, como eu faço para ter intimidade com Deus? Entendendo que Deus, Ele é um Deus de aliança. É um Deus de aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como ter intimidade com Deus? Entendendo que Deus, Ele é um Deus de aliança. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens.
Jesus, ele não quer você por um momento, mas ele quer você por uma vida inteira. A Bíblia diz: aquele que ganhar a sua vida aqui na terra estará perdendo ela no céu. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra estará ganhando ela no céu. Perceba que esse perder não é aos teus olhos, mas é aos olhos daqueles que te olham, que vão olhar e vão dizer: poderia estar curtindo, poderia estar bebendo, poderia estar no baile, poderia estar no pagode, poderia estar viajando e curtindo a vida, mas escolheu a palavra, escolheu a presença de Deus, escolheu a obra de Deus. Por quê? Porque entendeu que nessa vida até os 70 anos já começa a se tornar, a partir dos 70 anos já começa a se tornar cansaço e enfado. Mas aquele que se entrega a Deus, a sua palavra, a sua obra, aos olhos daqueles e daquelas que lhe cercam, ou melhor, que lhe observam de longe, está perdendo, mas tem a consciência e a ciência de que está ganhando-a no céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então entenda que Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele quer fazer uma aliança com você. Na verdade, ele quer que você aceite a aliança que lhe é proposta, que ele já fez com a humanidade, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. Então reflita sobre isso e decida no seu coração fazer uma aliança com Deus, para que assim você comece a trilhar um caminho em direção a ter intimidade com Deus e vivenciar o novo de Deus. Até aqui Deus tem dado na palavra. Se você ficou conosco até agora, peço a você que comente, deixe o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal e até a próxima, em nome de Jesus.